E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é bióloga, audiodescritora. No próximo dia 28 irá dar uma oficina de como fazer audiodescrição em aves, tema muito interessante. Vamos conversar com ela, que fala conosco diretamente de Brasília, Gabriela Souza. Gabriela, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com vocês sobre esse tema que é meu xodózinho. Gabriela que dá aula, inclusive, dando os créditos na Sinal de Afeto, correto? Isso, na Sinal de Afeto. Um abraço, pessoal da Sinal de Afeto, e obrigado pela cordialidade também de ter nos facilitado a entrevista. Gabriela, fala pra gente como que surgiu, o que surgiu primeiro para você? Você, além de audiodescritora e bióloga, você já havia trabalhado antes também com inclusão? Sim, eu iniciei a minha graduação na biologia no ano de 2017, e desde o início da graduação eu sempre gostei muito do tema da educação inclusiva, então eu realizei alguns projetos com materiais táteis para alunos com deficiência visual. Eu também, no finalzinho da minha graduação, né, foi quando eu conheci a audiodescrição, comecei a estudar em 2022 com o professor Tabu, na Sinal de Afeto, e de lá para cá sempre fui muito fissurada, assim, nesse tema, no ensino de astronomia também, a educação inclusiva direcionada para o ensino de astronomia, e finalizei a minha graduação ano passado, né, em 2024, com um trabalho de conclusão de curso também voltado para esse tema. Mas a questão da astronomia é uma outra faculdade ou não? Não. O ensino de astronomia ele é uma área de pesquisa dentro das licenciaturas que ensinam ciências, né? Então, é só uma área de pesquisa que eu utilizei enquanto professora de ciências e biologia. E hoje em dia, você está fazendo alguma outra graduação, uma pós, algo do gênero? Hoje em dia, eu continuo na biologia, eu me formei na licenciatura, né, e eu optei por fazer a segunda graduação com bacharelado em ciências biológicas pela Universidade de Brasília. Na questão de audiodescrição, você se especializou em aves, é isso? Bem, não. O tema aves chegou para mim de uma maneira muito natural. Eu trabalho com o professor Tabu, que é a cabeça ali da Sinal de Afeto, o professor que, inclusive, é responsável pela minha formação como audiodescritora. Ele foi o meu professor na graduação, surgiu a oportunidade para a gente trabalhar junto. E desde então eu estou com ele, né, na Sinal de Afeto, e ele me deu essa oportunidade de elaborar uma oficina na minha área, em que eu pudesse juntar a audiodescrição com o tema da biologia. E como eu amo aves e sou criadora, né, eu tenho calopsita, tenho canário, então veio de forma muito natural para mim esse tema das aves. E atualmente eu trabalho em um laboratório de biodiversidade e conservação, e para mim é um tema muito relevante a conservação da biodiversidade frente a todas essas questões climáticas que a gente passa e tem vivido na pele, né, cada vez mais forte. Então, eu achei que a audiodescrição seria uma grande aliada, no sentido de promover conhecimento, acessibilidade, e eu acho as aves lindas como bióloga, né? Eu sou muito, muito baba-ovo, e surgiu de forma natural e espontânea. Inclusive, até no convite, aparece você com uma calopsita no ombro, inclusive, né, no convite da oficina. Exatamente. Atualmente eu tenho 3 calopsitas e um canarinho belga. Eu tive outras calopsitas que eu perdi, infelizmente, mas eu sou muito encantada com esses animais e, enfim, acho que tudo na minha vida veio de maneira muito por gosto pessoal mesmo, e foi aflorando e surgiu essa oficina linda
que eu tive muito apoio e estou muito animada em dar. Você falou do canário belga, uma curiosidade, qual é a diferença do canário belga para os outros canários? Bom, o canário belga, ele é um canário que ele é permitido a criação no Brasil, né? Ele é diferente do canarinho da terra. O canário belga, ele tem uma coloração, ele é meio avermelhado. O canarinho da terra, ele é um canarinho bem amarelinho, e esse canário, ele não é permitido criação no Brasil hoje em dia, mas o canário belga, ele é permitido. Tanto que se você for em algumas lojas, imagino que aí tenha também, né, na região de vocês, a Cobase, a Pets, eles vendem canários que são canários belgas, que são permitidos para criação. E a calopsita, é possível treinar uma calopsita ou eles não têm esse entendimento, assim, igual um papagaio, por exemplo? Não, calopsitas são animais muito inteligentes, você consegue, inclusive, treiná-los, né, a vocalização para poder cantar musiquinhas. Então, quando os meus eram mais novinhos, eu colocava no YouTube algumas musiquinhas e hoje eles já repetem. São aves muito, muito inteligentes. Elas não conseguem vocalizar tal como um papagaio, né? Que papagaio repete, às vezes pode até mimetizar a nossa própria voz, mas são seres muito, muito inteligentes, capazes sim de serem treinados. E ainda sobre essa questão do clima, você falou da questão do clima. No final do ano nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil, né? O que você espera? O que você está pensando, projeta para esse evento, e não só para a realização dele, mas para as futuras decisões que vão ser tomadas em relação ao clima? Bom, é um evento muito esperado por todos nós, principalmente para quem trabalha aí à frente da conservação, questões ambientais. O que eu pessoalmente espero é que os nossos líderes possam estar alinhados no combate às questões climáticas e às mudanças climáticas que em todo o mundo já estão acarretando tantas consequências sérias. Aqui no Brasil mesmo a gente teve um evento das enchentes do Rio Grande do Sul. Ainda saímos de um cenário com queimadas que a fumaça saiu da Amazônia e veio para o centro-oeste, o sudeste, atingiu inclusive o sul. Então é muito emergente. E aí o que eu espero ainda mais é que haja algum diálogo com a população, com a sociedade civil. Essa COP ela vai acontecer no centro da Amazônia, então eu espero que as populações indígenas possam ter voz também e que sejam decisões alinhadas com os verdadeiros interesses sociais e ambientais, e não apenas os interesses de um sistema que é um pouco doentio, né, que a gente vive hoje em dia. Aí na região centro-oeste, né, mais precisamente em Brasília, já faz um bom tempo que não chove, né, acho que mais de 90 dias. No caso das aves, né, que é só você que cuida das aves, como mantê-las de uma maneira que elas não fiquem mal, já que tá faltando água todo esse tempo, sem chuva? Bom, para quem cria aves, né, é importante a gente mantê-las em locais arejados, ter disponibilidade de água 24 horas por dia. Eles gostam muito de tomar banho, brincar na água, então realmente garantir para eles a disponibilidade de água para lidar com a seca, uma alimentação balanceada, sempre acompanhando com um veterinário, um profissional médico veterinário é muito importante. Quando a gente pensa agora nas aves silvestres, né, aqui em Brasília, ano passado a gente teve um incêndio muito forte no Parque Nacional de Brasília, que devastou assim, grande parte da nossa área do Parque Nacional, e uma ação que as pessoas que trabalham no Parque Nacional, os agentes do ICMBio tiveram com a população, voluntários, foi de distribuir sementes pelo parque justamente para otimizar a alimentação dessas aves que ficaram desprotegidas de habitat, sem árvores, sem recursos, sem frutos. Então, foi uma boa solução que eu achei, né?
não só tratando de aves que nós criamos, mas as aves silvestres, esse espalhamento de sementes, de frutos, de locais com água, para que eles pudessem ter acessibilidade a esses recursos. Então, Gabriela, dá um spoiler pra gente, essa questão de uma oficina de audiodescrição com aves. Quais as principais dificuldades, para quem não conhece muito assim, esse universo dos animais, das aves? Até nós temos uma colega que inclusive é veterinária e também é audiodescritora, aliás, um abraço para Lavínia Rossini. Quais as principais dificuldades de se fazer audiodescrição de aves? Bom, eu imagino que a principal dificuldade ela vai partir da construção do roteiro, em que a gente, nesse processo de construção de roteiro de uma audiodescrição, a gente precisa ter o conhecimento referencial daquilo que você está descrevendo, né, para qualquer coisa. E eu acho que, em relação à audiodescrição voltada para aves e qualquer outro animal, talvez falte ali para o audiodescritor que não seja tão familiarizado com as áreas das ciências, da biologia, esse conhecimento do que é importante falar, né? De nome de estrutura, o nome correto a ser usado, né, das estruturas anatômicas mesmo desse bicho. Por exemplo, para aves, as cores são muito importantes. Saber por que as cores são muito importantes, né, para fazer a descrição desses grupos. Saber ali o que é importante para cada grupo, não só aves, mas mamíferos, répteis. Eu acho que a principal dificuldade talvez esteja em acessar um referencial teórico que te dê um suporte adequado para você fazer o seu trabalho. Mas aí, por exemplo, no caso do consultor, geralmente o correto é que o consultor seja uma pessoa cega para validar essa audiodescrição. No caso, por exemplo, de uma audiodescrição de aves, ele não vai ficar vendido por não ter uma condição de estar vendo ali claro que ele se baseia no que a pessoa descreveu, mas por ser uma questão de ave, que fica mais difícil, não vai ficar muito complicado, muito subjetivo, é isso? Bom, eu imagino que com você tendo acertado assim no seu roteiro, e o mais importante, pelo menos na experiência que eu tenho, é o diálogo que é estabelecido entre o audiodescritor e o consultor. É uma dupla que não pode parar de dialogar nunca durante esse trabalho. Então, quando se tem uma parceria muito bem construída, uma comunicação muito bem clara, muito bem delineada ali, talvez essas confusões que surjam para o consultor enquanto pessoa cega, ela pode ser sanada se houver uma comunicação muito bem acertada com o audiodescritor. Porque assim, o consultor é uma pessoa que ficou cega, então ele tem ali o que a gente chama de memória visual. Se você falar para ele de uma ave, de um canário, um bem-te-vi, alguma coisa assim, dependendo de quantos anos ele perdeu, ele vai ter a lembrança na cabeça dele, talvez fique mais fácil. Agora, vou pegar meu caso, por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, então não tem essa memória visual. Sei do canário pelo que o pessoal fala, assim, o bem-te-vi pelo som, sabiá. Agora, daí, projetar na minha cabeça, se do jeito que eu projetei, se ele é realmente daquele jeito. Sim, não, realmente. E essa é uma questão, até, por exemplo, eu falei das cores, né? Para quem não tem nenhuma memória visual das cores, é um pouco complicado mesmo. Mas as aves, no caso, existe uma facilidade com as aves, porque elas têm uma estrutura muito parecida, uma estrutura de corpo. Então, se você tentar confabular ali uma estrutura que eu posso te falar, você pode repetir esse padrão para praticamente todas as aves, mudando, claro, o tamanho, mudando coisas que realmente são importantes e, posteriormente, numa audiodescrição, você vai receber essas orientações. E ave é complicado que não dá muito para você tocar, né? Assim, pois tem esse detalhe. Nisso, até pensando sobre isso sozinha hoje mesmo. As aves, por exemplo, é diferente de um mamífero que talvez você tenha mais facilidade se você for num zoológico, se você for num parque, enfim, algum lugar que te dê essa possibilidade de você tocar. A ave
ela precisa de confiança. Eu criei calopsita, saí de uma perda de um cachorrinho que eu tive durante mais de 15 anos e comecei a criar calopsita e foi uma coisa que eu senti falta, porque cachorro é muito assim do apego, você pega, você beija, você abraça, eu que sou meio Felícia, amo animal, fico ali agarrada e com as aves eu tive essa resistência, porque precisa de confiança com o tutor e nem sempre essa confiança é desenvolvida, talvez se você for em algum local como um zoológico, um parque, você consiga ainda botar uma arara ali no braço, mas assim, para tocar, muito difícil, para ter esse contato tátil, muito difícil. Eu imagino que, por exemplo, os animais empalhados, né, sejam uma boa opção se tiver esses locais de espaços não formais de ensino em relação à divulgação científica, museus, geralmente tem e talvez possam ser acessíveis para o público com deficiência visual. Mas hoje, com os seus animais, por exemplo, você já conseguiu que algum deficiente visual, algum amigo seu, alguma coisa, conseguisse tocar nas suas calopsitas, por exemplo? Não consegui. É difícil até para quem mora comigo, porque eu mesma não consigo pegar em das minhas calopsitas, 2 delas. Eu só tenho uma que tem desde pequenininho foi criado comigo, peguei ainda, não tinha nem topete, não tinha nada. E só ele que eu realmente consigo pegar no dedo, às vezes ele não recebe nem carinho na cabeça, e essas outras 2 também dificilmente vêm comigo, né, eu que sou tutora e estou ali 24 horas por dia com eles, pessoas da minha família não conseguem, então existe uma dificuldade muito grande. Por você fazer esse trabalho, né, que eu já vi a descrição de museus, já vi de diversos shows, espetáculos, teatros, mas confesso que esse de aves é a primeira vez que eu vejo. Eu estava até comentando com uma amiga sobre isso. Você já pensou, por ter uma experiência, em tentar fazer um manual, algo assim que possa deixar ali passando o seu conhecimento para que outros audiodescritores possam fazer um trabalho semelhante? Sim, com certeza. Inclusive, eu estou preparando esse material. Eu vou compartilhar com os alunos que participarem da oficina. Eu estou preparando um material que ele seja tanto para o consultor quanto para o audiodescritor, com um passo a passo ali de como fazer uma boa audiodescrição desses animais. E o IBAMA? Você já teve contato com o IBAMA até para falar desse trabalho, algo assim? Você já, ou com alguma entidade, por exemplo, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, né, por ser um trabalho diferente? Bom, Felipe, não tive esse contato ainda. Para eu te ser sincera, vai ser a primeira vez que eu vou estar dando essa oficina em parceria com o meu professor Tabu, né, na Sinal de Afeto. Tenho muita vontade, estou aberta para possíveis contatos. Eu espero que dê muito certo, mas é um projeto meu, um projeto nosso, aliás, que começou a ser desenhada no início desse ano, está tomando forma agora e a gente está com grandes expectativas. O que te levou, né, por ser uma área tão diferente, a ciência, biologia, a se dedicar à questão da inclusão? Você teve alguma pessoa com algum tipo de deficiência na família? O que te levou para esse caminho? Olha, eu não tenho contato, nunca tive contato íntimo, pessoal, com pessoas com deficiência. Eu conheci a educação inclusiva na graduação, gostei muito do tema, como foi trabalhado. Comecei, então, a fazer estágios. Eu trabalhei numa rede, digamos assim, de reforço escolar, e aí sim eu comecei a ter contato com alunos com deficiência, e eu tive um contato muito marcante com uma das alunas, que foi uma experiência muito negativa para mim. Eu fiquei muito aflita, eu vi ali pessoas que não sabiam de jeito nenhum lidar com essa aluna, percebia um sofrimento enorme com ela, e isso me causou uma angústia e uma vontade de mudar alguma coisa, sabe? E começar a estudar e ver como eu poderia me aprimorar enquanto professora para lidar com esses alunos, para receber esses alunos da melhor forma possível. E a partir de então eu não parei mais.
quando eu comecei com o meu primeiro projeto de iniciação científica, que foi a respeito de um modelo tátil sobre o sistema solar. Aí eu não parei mais. Todas as minhas produções, pesquisas durante a graduação, trabalhos, enfim, do maior ao menor, eu tentava direcionar para esse tema que eu gostava. E no finalzinho da graduação, como eu te disse, eu conheci a audiodescrição com o professor Tabu. Achei uma ferramenta incrível, me identifiquei muito com o trabalho. Eu trabalhei já com audiodescrição não voltada nem um pouco para a minha área, por o professor ter me dado essa oportunidade, né, gostei bastante. Então, assim, eu acho que eu já tinha um gosto pela área da educação inclusiva e a audiodescrição foi a cerejinha do bolo, pelo menos no meu caso. Isso que eu ia te perguntar, você já participou, já fez audiodescrição? Em quais outros eventos, quais outros segmentos, na verdade, seria o termo ideal? Bom, eu comecei trabalhando com alguns eventos aqui em Brasília. Participei da Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, também como audiodescritora aqui em Brasília. Ano passado eu tive a oportunidade, um prazer gigantesco de participar da audiodescrição de uma história em quadrinhos do Capiba, um projeto lá da Universidade Federal de Pernambuco, que foi muito bonito. Eu fiz a audiodescrição com o Michel, que é um audiodescritor parceiro nosso, com a consultoria do Gabriel Aquino, e foi um trabalho muito lindo. E, eventualmente, eu faço alguns eventos aqui em Brasília. O último deles foi um desfile de moda, que foi muito legal de participar. E agora eu estou me dedicando à audiodescrição para minha área de fato, né, que é a biologia. E como que está a acessibilidade na questão da audiodescrição aí em Brasília? Bom, eu percebo que é um nicho de trabalho que começou a crescer bastante. A gente tem, esporadicamente, a questão dos eventos é mais por período do ano, não é sempre que tem esses eventos. Ainda carece muito, porque aqui em Brasília nós temos muitos eventos culturais. Está crescendo, mas é sempre assim, né? Mas ainda precisa. Hoje a gente já tem uma boa comunidade de audiodescritores aqui em Brasília. Fazemos contato entre a gente, nós temos até um grupo no WhatsApp de audiodescritores. E eu acho que é bem promissor aqui na capital. Mas assim, já tem a cultura, além dos escritores, das pessoas com deficiência, até porque a audiodescrição ela contempla não só os cegos, mas também os autistas, pessoas também com dislexia. Esse público, ele está conseguindo acessar mais a audiodescrição? Olha, por experiência própria, né, eu percebo que assim, o público ele ainda é um pouco arredio em relação à audiodescrição. Nos eventos que eu participei, pouquíssimas foram as pessoas que quiseram receber, né, ali o fonezinho. Inclusive em eventos, os primeiros eventos que eu fiz, pessoas cegas optaram por não usar, talvez por gosto pessoal. Eu vejo que ainda é um pouco complicado, assim. Mas, assim, o principal motivo é porque as pessoas não conhecem a ferramenta. Sem dúvida. É uma coisa que ainda precisa, embora o Brasil tenha uma grande liderança, tenham bons professores, doutora Lívia Mota, professor Francisco Lima, também, que é uma referência na área da audiodescrição, que inclusive deu aula até fora do Brasil, professora Ana Júlia, outros professores também, e audiodescritores, Rosa Matsucita, enfim, vários, e outros colegas também, é difícil falar o nome de todo mundo. Como que você conseguiu conciliar astronomia, biologia e audiodescrição? Em relação à astronomia, o meu foco principal na pesquisa que eu fiz foi na construção de um produto educacional, que foi um material tátil, e eu fiz a audiodescrição desse material tátil porque, na minha pesquisa, eu precisei que professores avaliassem esse material. E foi uma exigência minha, né? Eu achei que fazia muito sentido que eu tivesse professores com deficiência para poder avaliarem esse material por todo o contexto da minha pesquisa. Então, eu utilizei a audiodescrição para poder disponibilizar um vídeo
e esse vídeo ser disponibilizado para professores com ou sem deficiência. E nós conseguimos, foi muito bom. E aí eu consegui unir casal de descrição com astronomia nesse sentido. Mas a pesquisa que eu fiz, ela teve como principal objetivo identificar quais eram os principais pontos que eu preciso considerar enquanto professora de ciências e biologia, professora enquanto mulher, né, porque nós mulheres somos hoje a grande maioria das docentes nas escolas, na escola básica, sendo que eu enquanto licenciada, não tenho suporte adequado, vindo do meu currículo, vindo da minha estrutura curricular da universidade, tanto para a formação em educação inclusiva, quanto para a formação no ensino de astronomia. Então, o primeiro flagrante que eu tento fazer na minha pesquisa é esse. Nós, enquanto licenciados, nós saímos das universidades sem suporte adequado, sem formação para o ensino de astronomia e para o ensino inclusivo. E aí eu consegui fazer essa união desses dois temas, falando sobre a minha experiência mesmo, enquanto graduanda, sobre os meus projetos, sobre onde eu estagiei, quais foram as faltas que eu senti. E no final a gente conseguiu produzir um material tátil sobre um tema que é muito importante para o ensino fundamental, que é o heliocentrismo e o geocentrismo, e aí eu já estou divagando muito para astronomia, mas, resumindo, eu construí um modelo que ele pudesse simular o movimento retrógrado de Marte, que é um fenômeno muito importante para Copérnico e para essa mudança de mundo, essa mudança de paradigma na sociedade antiga, né? Enfim, consegui fazer esse produto educacional e um dos principais conceitos que eu usei no meu projeto foi o desenho universal para aprendizagem, que é um termo relativamente novo na educação inclusiva, mas que foi uma definição que me pareceu muito palatável, que eu me identifiquei mais, fiquei mais à vontade para trabalhar. Você fez ele um negócio tátil. Qual o tipo de produto que você utilizou? A cola relevo, a carretilha, o que você utilizou para tornar esse mapa ou alguma coisa assim que eu posso dizer tátil? Bom, eu fiz uma estrutura. Primeiramente, eu usei arame para fazer 2 semicírculos em cima de uma estrutura de isopor. E um desses arames era um semicírculo normal, né, de 180 graus. E na frente, logo à frente, tinha um outro semicírculo que ele faz um movimento em S, uma curva. Eu moldei o arame para que ela fizesse essa curva, para representar justamente o movimento retrógrado. O primeiro círculo que não tem curva, ele representa um movimento normal, né, de um planeta, e o segundo eu quis representar esse movimento retrógrado. Ele é tátil da seguinte forma: eu coloquei algumas hastes para que o aluno ele pudesse fazer o movimento. Então, vai ser o mesmo material, ele pode ser usado com qualquer aluno, alunos com deficiência, alunos sem deficiência. O movimento vai ser o mesmo. Ele vai fazer o movimento com uma das mãos, segurando a haste, e no outro arame, ele vai fazer o movimento simulando justamente o movimento retrógrado de Marte. Então, eu tentei trazer a questão tátil para o meu produto dessa forma. Além da arte, né, que você fez, em algum momento, pensando no ponto de vista do aluno com deficiência visual, do aluno cego, em algum momento você se utilizou do Braille também para escrever movimento, esse de Marte, esse movimento, para ele entender que aquele movimento que ele está fazendo, a diferença de um e de outro, escrever isso em Braille? Então, eu não cheguei a colocar o Braille no produto, porque esse produto ele foi... Por conta do tempo, né, eu tive pouco tempo para poder apresentar meu trabalho. Esse produto ele foi um protótipo apresentado apenas para os professores.
Então, eu tive o feedback, o retorno dos professores da educação básica, professores de ciência, em sua maioria, sobre o meu produto. Com perguntas se eles achavam viável ou não a construção de um material que fosse para todos os alunos, né? Um material que fosse inclusivo e ali servindo para todos os alunos de uma sala de aula. Eu perguntei questões relacionadas à astronomia para ver como é que estava o conhecimento desses professores em relação ao tema que eu estava investigando. Então, esse produto educacional ele foi um protótipo voltado para os professores, por isso não usei o Braille. Então, mas se você usa pensando no ponto de vista inclusivo, um negócio para todos os alunos, não corre o risco, por exemplo, de um aluno, vamos colocar um aluno enxergante, que é o termo que o pessoal usa hoje em dia, que ele não precise ficar tocando ali para entender o que está ocorrendo. Não corre o risco, por um acaso, desses alunos meio que deteriorarem o objeto? Sim, com certeza. Eu acho que a minha pesquisa, por ser um protótipo, né, e eu quis ter esse feedback, como o seu, por exemplo, para poder melhorar esse produto educacional. Então, seria muito valioso para mim se eu tivesse a oportunidade de, talvez, um mestrado, numa especialização, eu continuar essa pesquisa levando em consideração justamente esses fatores, porque eu sozinha, enquanto pesquisadora, elaborando ali, às vezes já num contato muito íntimo com o que eu estou escrevendo, a gente não consegue enxergar o que uma pessoa de fora consegue. Então, o meu trabalho nesse sentido, ele foi justamente para captar esses feedbacks, para entender qual seria a melhor forma de construir um produto educacional que fosse acessível a todos e que em uma sala, com um professor, em uma turma, todos pudessem utilizar de um mesmo material sem a necessidade de construir materiais adaptados para 3 ou 4 alunos. E mesmo que você esteja incluindo aquele aluno, ainda assim existe uma segregação na sala de aula, entende? E aí o desenho universal para aprendizagem, ele vem trazendo essa ideia, essa universalidade da sala de aula. Mas eu acho que é muito importante essa questão que você falou para aprimorar o produto educacional. Eu acho que as pesquisas em educação, elas devem seguir nesse sentido, dialogando com as outras pessoas, não se fechando, dialogando com outros públicos, com pessoas que como gostam de falar hoje, né, assim, a expressão que usa quem tem o lugar de fala para falar, e para justamente aprimorar. Essa questão da educação inclusiva, que você comentou que às vezes o professor não tem o devido preparo. Isso, na minha época, por exemplo, de aula de biologia, o professor fazia com o professor, alguns alunos que tinham uma boa habilidade, faziam com cola relevo, com barbante, para a gente sentir determinadas coisas. Isso ainda vai muito por conta do improviso, da capacidade do professor de improvisar, já que muitas vezes não tem o preparo adequado? Felipe, com certeza. O incômodo que eu tive no meu primeiro projeto, que eu fiz um material tátil sobre o sistema solar, foi justamente esse. Eu acho que a minha principal, eu gosto de falar, minha principal birra em relação à educação inclusiva posta como está, porque você acaba fazendo um material tátil, e esse material se resume àquilo. Muitas vezes esses materiais, eles sufocam um conteúdo inteiro, quase como subestimando esses alunos. E na tentativa de você incluir, você acaba segregando eles, porque existe um material que é para João e existe um material que é para o resto da sala. Então, eu pessoalmente, assim, agora é muito humilde, tá? Assim, a minha visão sobre o tema. Eu acho que isso não é incluir de verdade. Eu acho que precisa alinhar, principalmente na formação do professor enquanto graduando, porque o momento para ele aprender é na graduação. O momento para ele aprender não é numa especialização quando ele já está trabalhando, e a gente tem um sistema educacional hoje tão opressor para o professor. Aí você coloca mais cursos, claro que é necessário, mas eu acho que precisa ter uma mudança curricular na universidade, porque o momento da formação do professor é ali. E aí, para mim, isso é o crucial que eu acho. Você transformando essa formação do professor, a gente insere um professor dentro da escola que esteja seguro para dar aula para todo tipo de aluno, um professor que tenha
repertório, que possa pensar em outras coisas que não sejam só materiais táteis, e realmente incluir aquele aluno. E uma outra questão também que eu achei interessante, e eu até cito no meu trabalho, é isso da gente não mastigar o conteúdo, da gente não subestimar a capacidade, porque isso é um capacitismo, né? Eu me lembro de um estágio que eu fiz, e aqui falando sobre o EJA. Eu tinha uma professora que ela passava, ela ia passar as aulas dela, eu fui estagiária, porque eu fiz um dos meus estágios com o EJA, e ela passava para uma turma de primeiro ano conteúdos de quinto ano. Ah, mas eu fiquei, poxa vida, mas assim, você tá usando slides pro quinto ano? Ah, mas é porque eles não têm capacidade, é um pessoal que não tem que ser o conteúdo isso aqui para eles entenderem. E eu ficava, caramba, mas assim, são adultos, eles têm repertório de vida, eles, sabe, vamos lá. E aí, quando eu cheguei para a minha vez de dar aula, eu falei, gente, eu trouxe aqui, ó, essas questões, dei a minha aula, montei a minha aula mesmo, não peguei nada assim, pronto. E levei para eles algumas questões, não coloquei de onde que eram as questões, e depois eu expliquei, olha, essas questões que vocês estão fazendo são de concursos públicos recentes. Porque eu estava tratando de uma turma de adultos, sabe? O pessoal estava ali com um projeto de vida, eu não sei o que eles queriam, mas eu queria tornar meus alunos capazes para enfrentar qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que alinhar muito bem essas percepções e até preconceitos que o próprio professor leva consigo nas suas aulas. É um outro sentido, né? Eles têm uma outra percepção de mundo, né? Embora às vezes tenham alguns que estão estudando depois de adultos, mas realmente já tem uma vivência diferente. Sim, com certeza. Eu acho que para alunos com deficiência, quaisquer que seja essa deficiência, é muito perigoso você subestimar esses alunos. Eu acho que cai num capacitismo, num empobrecimento do processo de educação e de desenvolvimento desse aluno. Claro que a gente precisa ter adaptações, né? É inegável. O material tátil também, ele tem muitas funções. Mas eu acho um pouco complicado quando você resume a educação inclusiva a isso. Então, eu entendo, mas assim, por exemplo, você falou de estar na graduação, fazer uma graduação que contemple todas as deficiências, ao invés de fazer uma especialização. Mas, por exemplo, hoje em dia nós temos N situações de deficiência. A deficiência visual é diferente, por exemplo, da uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, são situações diferentes. Uma pessoa, por exemplo, surda, que depende da libra, ou surdo-cega, que depende da libra tátil, uma pessoa autista. Isso não é um universo muito amplo para o professor aprender tudo na graduação? Olha, eu entendo que seja assim, e é exatamente aí que reside a dificuldade, né, de todo professor. Mas eu também entendo que é muito complicado, eu, enquanto Universidade Federal, e agora uma crítica, né, à minha própria universidade, colocar um professor no mercado de trabalho, sendo que na minha estrutura curricular eu tenho apenas uma matéria, quando não optativa, de 40 horas sobre educação inclusiva. Dentre, assim, vamos dizer, 8 semestres de um curso de licenciatura, você ter uma matéria para educação inclusiva só e somente, e uma matéria que você não consegue falar ali sobre nada. Porque eu acho que agora é obrigatório, mas mesmo assim é uma matéria. Em currículos anteriores, eram matérias optativas. A minha crítica é mais nesse sentido. Eu acho muito pouco, muito pouco. Eu entendo que nem em uma graduação inteira a gente conseguiria abarcar as especificidades de cada deficiência. Mas também é muito perigoso você não olhar para isso e achar que só porque você colocou uma matéria na estrutura curricular você já fez o necessário. Quase como que uma caridade, entende? Eu acho que não cabe mais a gente continuar com essas mesmas estruturas na formação de um professor. A audiodescrição, ela não é nem falada. Eu não conheci a audiodescrição na minha graduação. Eu conheci a audiodescrição porque
Eventualmente, esse meu professor, que eu conheci na graduação, começou a sua formação, depois passou para frente, mas na UNB mesmo, porque eu venho de 2 faculdades, né? Eu comecei numa privada e peguei a transferência para a UNB. Na UNB, que é a Universidade Federal, bem, eu não tive contato com isso. Ainda são poucos os cursos de audiodescrição em universidades. Tem um curso de meio que um mestrado na PUC, lá em Minas. Tem, acho que na Unicamp tem alguma coisa também, mas ainda realmente são poucos. Essa crítica que você citou, em algum momento, você já pensou em tentar algum contato com a coordenação de cursos, com a reitoria da Universidade Federal, para tentar um diálogo com eles sobre esse tema? Sim, assim, enquanto eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, né, eu tentei contato com a coordenação, mas ainda assim, eu ainda percebo a universidade muito fechada a isso, porque envolve uma mudança de uma estrutura curricular. E a acessibilidade e a inclusão, ela não é uma pauta, infelizmente, não é uma pauta prioritária da universidade. É a maneira como eu enxergo. Nem na questão de avantajar esses currículos, né, para incrementar a inclusão, tanto quanto para receber alunos que precisam da educação inclusiva. A universidade, ela ainda está em passos de formiga muito lento, ao meu ver, para poder se adaptar, né? E não é nenhuma adaptação, acho que é uma mudança muito concreta, sistemática, que tem que ter. Eu acho que quando a gente fala de adaptação nesse sentido, não cabe, porque não basta uma mudança muito maior. Hoje, você com mais experiência, você se sentiria mais confortável para dar aula, não só para um deficiente visual, mas para uma pessoa com outro tipo de deficiência na sua área de atuação? Sim, com certeza. Principalmente porque se eu não tivesse optado por ter feito a pesquisa que fiz no meu trabalho de conclusão de cursos, se eu não tivesse corrido atrás por meios próprios, digamos assim, eu não teria acesso aos conteúdos que eu sei hoje, ao conhecimento que eu tenho hoje, às experiências que eu tenho hoje. Mas, ainda assim, acho que são poucas. A gente nunca acha que está preparado 100%, né? Mas, por eu ter trilhado esse caminho que trilhei, que não é muito convencional para biólogos, poucos biólogos se aventuram para a área da astronomia e ainda mais também, o ensino inclusivo é um pouquinho mais convencional, um lado mais convencional, mas por ter feito esse caminho, eu acho que eu me sinto mais preparada. Eu consigo encontrar hoje, se você pesquisar por fora, tem muito material, tem muita gente pesquisando. Eu acho que o que falta mesmo é essa proatividade, né, de ir atrás, mas que, reforço, minha crítica devia ser subsidiada pela nossa formação, infelizmente não é. Mas hoje tem muita coisa boa, muita pesquisa boa no assunto, e os professores, eles tem um material bom para consumir, mas talvez eles não tenham tempo para isso, né? Porque o ritmo de trabalho tão insano que é o de um professor de uma sala de aula hoje em dia, eu entendo também que seja muito difícil achar tempo para você fazer novas especializações, ir atrás de material e manter uma vida saudável, minimamente saudável ali nesse contexto. O problema é que às vezes também eu entendo todas as questões do professor, pelo menos na minha época, às vezes o professor tratava o deficiente como um peso. Ele não falava, eu tenho 42 alunos, ele falava, eu tenho 40 e mais 2. Uhum. Como se o deficiente fosse um peso. Embora a educação inclusiva ainda esteja um tanto quanto na raiz, mas antigamente era pior. Sim, com certeza. Você já pensou em fazer até um intercâmbio em outro país para ter novas vivências, novos aprendizados, tanto na área da biologia como na área da educação inclusiva? Já pensei, mas eu acho que isso é um plano para um futuro um pouco mais distante. Eu queria continuar a minha pós-graduação aqui mesmo, no Brasil, porque eu acho que nós temos referências muito boas na própria universidade.
O próprio conceito de educação inclusiva nos estudos brasileiros, eu consegui ler alguns estudos de fora, porque, por exemplo, o desenho universal para aprendizagem, ele é um conceito, né, que ele é americano. E aí existe, lendo o trabalho original desses pesquisadores que desenvolveram o termo desenho universal para aprendizagem, e comparando com o que é colocado aqui no Brasil, existe uma diferença de como a educação inclusiva é tratada. Eu vejo que lá fora, pelo menos nesses estudos americanos, eles se relacionam muito com produtividade, com dar resultados, e a pegada aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, talvez eu me sinta mais confortável com os pesquisadores brasileiros. Mas seria muito bom ter essa oportunidade de fazer intercâmbio. Hoje, para você, qual é o biólogo assim, que é a sua referência? Eita, qual biólogo que é a minha referência? Jane Goodall. Ela é especialista em primatas. Eu tive a oportunidade de não conhecê-la pessoalmente, mas eu assisti porque o auditório superlotou aqui na UNB quando ela veio dar palestra ano passado. E eu acho a Jane de um humanismo, de uma sensibilidade tão grande, que eu acho que ela é a minha principal referência. Eu me identifico muito com ela. Interessante, é uma área interessante. Além dessa questão da audiodescrição que você trabalha, né, na área da biologia propriamente dita, o que você pensa em fazer daqui para frente? Bom, atualmente eu estou no laboratório de interações ecológicas e serviços ecossistêmicos. É um laboratório que a gente trabalha especificamente com formigas, então não tem nada a ver com aves. Eu queria, para te ser sincera, fazer uma oficina com formigas, mas as formigas, elas não fazem parte do que a gente chama de fofofauna. Elas não são tão, assim, atrativas, as pessoas não acham formigas legais, na maioria das vezes. Então eu optei mais pelas aves ali, que eu acho que vai atrair um público maior. Mas hoje eu trabalho no laboratório com formigas, sobre os serviços ecológicos que as formigas elas prestam para o meio ambiente e para nós, né? E eu gostaria muito de caminhar na biologia por essa linha da conservação e da ecologia, que é onde eu gosto mais. Meus olhos brilham. Nossa, eu fico imaginando como que seria uma oficina com formigas. Olha, e se ave já é difícil de você pegar, imagina formiga. Mas formigas são bichos incríveis, elas têm muitos detalhes, assim, minúsculos, né? Eu fico, gente, tão pequena, e como é que pode ter tanto detalhe? Para você diferenciar de uma espécie para outra, são coisas tão minuciosas ali, e são magníficas, tem uma sociedade dividida com funções muito bem estabelecidas, elas são maravilhosas. Eu acho que todo mundo devia pesquisar um pouquinho mais sobre formigas, viu, gente? Mas aí você pega com a proteção na mão? Algumas, porque tem umas muito perigosas, né? Que tem umas ferroadas brabas, mas tem outras formigas que são muito dóceis e você consegue pegar assim no dedo mesmo. O ruim é que é muito pequenininho e a gente só consegue ver essas diferenciações, né, de estrutura mesmo do corpinho delas com lupas. E aí eu acho que seria legal a descrição nesse sentido, porque eu gosto de falar que na biologia nós temos audiodescritores em potenciais que ainda faltam ser lapidados, que são os taxonomistas. São os caras que são especializados em classificar os seres vivos, né? E eles são as pessoas que definem espécies novas. Então, ele olha um bicho, compara com outro e fala, tem alguma coisa diferente. Vamos ver o que está diferente aqui. Se achar diferenças, a gente classifica ali como uma espécie nova. Então, eles são mestres geniais em escrever coisas, escrever bichos, minuciosamente. Só que eles ainda precisam ser lapidados, né? Porque para audiodescrição não basta você ser bom só em escrever. Mas eu acho que a biologia ela pode casar muito bem com a audiodescrição nesse sentido. E aí para as formigas seriam incríveis, né? Porque são seres tão pequenos e trazer essa gama de detalhes que elas têm com uma audiodescrição, eu acho que seria maravilhoso. Mas às vezes eu acho que eu viajo muito, sou muito bióloga, como diz o Tabu, estou muito biologando. Mas é algo que eu tenho interesse ainda em fazer também. Até para o cego conhecer um pouco mais desse universo, assim, como é que assim, seria uma coisa diferente. Pois é. E espero que se eu fizer, gostem, né? Porque as pessoas acham, às vezes, as formiguinhas feias,
Mas eu não acho elas bonitinhas. E ratos? Você já teve contato com ratos assim também? Felipe, eu lembro que nos primeiros semestres eu dissequei um rato na faculdade. Foi a pior experiência que eu tive. O cheiro é muito feio, muito, muito forte, né? E nunca tive, assim, com mamíferos de pequeno porte. Acho que eu nunca me aventurei muito para os mamíferos. O ratinho que eu encontrei na faculdade foi só para dissecar e ver ali os órgãos dele. Que triste. Que triste. Fiquei triste também, mas fiquei muito animada, que eu era caloura, eu tava dissecando um animal, e ser biólogo é isso mesmo. Recentemente eu vi uma matéria sobre uma pessoa que ela tinha comprado, né, tinha licença de criar um macaco. Como que você vê pessoas que se aventuram, né, meio que se preparou tal, para criar esses animais diferentes? Bom, eu acho que essas pessoas que se predispõem, né? Primeiro assim, toda pessoa que vai querer cuidar, criar de um animal, ela tem que se predispor de tempo, de custos, para poder cuidar de verdade desse animal. Em relação aos animais silvestres, né, como macacos, teve também o caso que teve uma repercussão da capivara, que tiraram a capivara do menino e todo mundo ficou contra o Ibama. É muito complicado porque, geralmente, principalmente quando sai em rede social, essas pessoas elas querem humanizar esses animais. E não é bem por aí. Não dá para você criar um macaco e ficar colocando roupinha, ficar fazendo vídeo, condicionando ele a certos comportamentos que são comportamentos humanos. Isso aí eu já entendo como uma violência. Para você criar um animal silvestre, você tem que respeitar o animal como ele é. Primeiro você tem que dar um habitat de qualidade para ele, você tem que estudar sobre esse animal enfim, quais são os comportamentos dele na natureza, qual é a melhor forma de você lidar com ele mesmo, para que não haja nenhuma violência nesse sentido. E eu sou, assim, um pouco pé atrás, sabe? Em relação também àquele caso da capivara, não dá para você tratar uma capivara como um Yorkshire, entende? As pessoas, elas acho que precisa primeiro ter essa consciência. Se quer criar animal silvestre, vamos respeitar os comportamentos, os hábitos, o habitat que aquele animal seria encontrado caso estivesse em um ambiente natural e solto. Eu acho que precisa ter esses cuidados de não humanizá-los. Que senão muda todo o sistema deles, né? Sim, eu acho que eu encaro mesmo como uma violência, sim. E muitos desses animais, por exemplo, eu tava lendo esses dias mesmo um post no Instagram que fazia crítica a essas figurinhas do WhatsApp que as pessoas mandam, às vezes, macaquinhos vestidos. E muitos desses animais são animais de tráfico. A origem desses animais não é uma origem legal. Então, quando a gente vê esse crescimento desse mercado, é muito perigoso, porque esses animais têm uma origem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, do tráfico. Então, propagar essas figurinhas, né, de macaquinhos vestidos, são fofinhos, bom, não é bem por aí, não é fofo. É uma violência que está sendo feita com aquele animal, maus tratos. É um animal, muitas vezes, vindo de tráfico, e o post era para levar essa reflexão para as pessoas e para pedir que evitassem, né, compartilhar essas fotos, porque é muito difícil que seja um animal criado certinho, que tenha uma origem legal e que não sofra maus tratos. Na maioria das vezes, esses animais sofrem maus tratos. Meio que um alerta. Isso, um alerta. Professor, e para quem não sabe, a calopsita, qual que é a origem da calopsita? A origem da calopsita, as calopsitas, elas são psitacídeos, né? A gente chama de pistacídeo toda ave que tem um bico arredondado. Então, por exemplo, as araras, os periquitos, as cacatuas, as tiribas, elas são aves com bicos arredondados e o bico das aves, eles são adaptados principalmente para o que elas comem. Então, o bico da calopsita, ele é arredondadinho porque geralmente elas comem sementes. Como são de porte pequeno, eu não posso falar que elas vão tirar semente de fruto, né? Mas, por exemplo, as araras, elas também têm um bico arredondado e elas quebram coquinhos e essas coisas.
Existem calopsitas em ambiente natural, a maior parte delas se encontram na Ásia, e são calopsitas de porte muito grande, em comparação com as que a gente tem aqui. Para criar, as minhas são pequenininhas, talvez dê um palmo, assim, mas as calopsitas em ambiente natural são muito grandes. Elas vêm da Ásia, as pessoas começam a criar. O que acontece muito com as calopsitas é que geralmente são abandonadas, e quando abandonadas e quando conseguem sobreviver ao ambiente natural, né, que elas não estão acostumadas, porque como já é um animal doméstico, é muito difícil você soltar. Esse animal, ele não vai saber caçar, ele não vai saber arrumar alimento sozinho, ele não vai saber se virar, se proteger de um ataque, ou então ter até mesmo força para voar, porque como elas ficam já em gaiolas, ficam, na maior parte do tempo, pelo menos as minhas, né, ficam andando, elas desacostumaram ao voo. Então, soltar um animal desse é você colocá-lo ali à beira da morte. Mas quando conseguem sobreviver e se encontrarem outros, eles conseguem se reproduzir. Aqui na minha cidade teve um caso de um condomínio que tinha, assim, um condomínio interno do condomínio de outras calopsitas, porque elas começaram a se reproduzir e quando viu, tinham se procriado ali, era uma família. Mas pode ser que aconteça, né, que elas se reproduzam dessa forma e se descontrole. Mas quando começou a criá-los, muitos criadores começaram a ganhar dinheiro com isso, foi legalizada a criação, mas a origem delas mesmo é na Ásia, com calopsitas enormes, majestosas, lindas, de topetes enormes. Ok, professora Gabriela Souza, em nome da Rádio Paraty FM, 87,5, a rádio da cidade, São Bernardo do Campo, as demais rádios parceiras, também canal do YouTube da Rádio Teletema. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção da senhora com o nosso programa Espaço da Inclusão. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, deixasse seus contatos, por gentileza. Obrigada. E não, queria só agradecer a oportunidade mesmo, o contato. Eu fiquei muito feliz em poder dar a entrevista. Eu queria agradecer também a oportunidade que eu ganhei, um espacinho na Sinal de Afeto, para poder elaborar essa oficina, que vai acontecer no dia 28 de agosto agora. Vocês podem encontrar mais informações no site da Sinal de Afeto e no Instagram, que é @sinaldeafeto. Lá também vocês vão poder achar os meus contatos. Agradecer ao professor Tabu, a todos os professores, ao meu orientador, né, dessa pesquisa que eu expliquei para vocês, o professor André Barcelos. Eu acho que é muito importante a gente honrar os nossos mestres e quem nos deu suporte para a gente estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje dando essa entrevista. Eu estou sendo segurada por muitas mãos carinhosas, amorosas e gentis que compartilharam comigo conhecimento. Então, seus contatos, professora? Sim. Eu posso passar o meu e-mail? Claro. Gabriela Souza Santana 08@gmail.com. Gabriela Souza Santana 08@gmail.com. Isso. Ok. A senhora ia completar? Não, somente só dizer que eu estou muito grata, muito feliz, desde já para todos, uma excelente semana. Ok, conversamos com a bióloga, professora de ciências e biologia, também, né, pesquisadora na área de astronomia, Gabriela Souza, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.